Olá, meu coração! Boa tarde, boa noite e bom dia para você que está comigo na imersão de identidade e propósito. Hoje nós vamos para a nossa terceira aula e que aula maravilhosa! Eu quero que vocês me contem aí nos comentários aqui do YouTube o que você está achando dessa imersão? Já nesse terceiro dia, o que você já aprendeu? Que chave foi entregada em suas mãos? O que você vai agora, a partir deste momento, dessa situação, desse contexto, começar a fazer diferente? Ou começou a olhar de outra forma? Gente, vamos logo pro nosso conteúdo, porque ele tá poderosíssimo, muito poder, muito mesmo. E aí a gente vai começar com uma pergunta, e essa pergunta, gente, vamos lá? Presta bem atenção. O que faz o homem? O que faz os homens? Não é só um homem, os homens correrem atrás do sucesso. Tempinho para vocês pensarem. Tenho certeza que vocês vão ter a mesma surpresa que eu tive. O que faz os homens correrem atrás do sucesso é a inveja. Gente, é a inveja. A maioria das vezes. Quase sempre. Eclesiastes 4:4. Pra você não esquecer mais. Eu falei que essa terceira aula era poderosa. Essa terceira aula, ela é divisora de águas. Essa terceira aula, ela vai mudar a tua visão e o teu contexto. Sério. É isso mesmo. Poderosíssimo. Quem tá comigo aí? Tudo é dirigido por algo. Tudo é dirigido por algo. Até eu estar aqui fazendo essa imersão com vocês, até eu me dedicar esse tempo, procurar conteúdo, criar contexto, criar narrativa, tem que ter algo que esteja me dirigindo, me impulsionando, me levando, sabe? É isso. É dessa forma. Avião passando. E que força motriz dirige a sua vida? O que está dirigindo a sua vida nesse tempo hoje? Nesse contexto inteiro da sua vida, esses anos todos que você vem vivendo, o que faz? Que força é? Isso é importante. Pode ser que agora você esteja sendo motivada, sendo levada por uma força chamada problema, uma urgência, ou um fim de um prazo determinado para entrega de algo. Pode ser que seja tudo isso que está dirigindo a sua vida hoje. Pode ser. É possível que uma lembrança dolorosa, um temor, uma crença, inconscientemente, também estejam dirigindo a sua vida. Já dei 2 contextos, com vários ícones dentro deles. Se você precisar, volta e ouve de novo. É possível que uma lembrança dolorosa. Eu estava vivendo uma força de uma lembrança dolorosa. Você acredita nisso? Eu peguei essa força e transformei na imersão de identidade e propósito. Você pode mudar a força motriz da sua vida, a origem, a essência, o princípio. Você pode. Eu acredito. Várias circunstâncias, valores, emoções podem dirigir a sua vida. Para quem você está dando controle da sua vida? Para quem você está dando? Para que algo? Para que circunstância? Por causa de qual ocasião você está entregando a direção da sua vida? Reflete aí.
E eu posso começar a enumerar. Qual dessas você pode estar entregando a sua vida? Porque eu não tô falando de pessoas. Você vai entender bem a partir de agora. Primeira, a culpa. Você está entregando a direção da sua vida para a culpa? Pois é, algumas pessoas como eu, que estou aqui, Helena Assunção, já dei a direção da minha vida para a culpa. Passamos a vida inteira fugindo do remorso e ocultando a vergonha. É seu caso? Não deixe mais. Mande a culpa agora sair desse carro, que se chama você. É você aí. É desse jeito. São manipulados pelas lembranças. Não permita que o seu passado controle o seu futuro. Porque se o carro foi construído, foi feito com um propósito de levar a algo, como não é você mesmo que está dirigindo ele? Como pode ser a culpa que está dirigindo esse carro? Mande ela descer do carro agora. Vai ser melhor. E é desse jeito. Assim, se punem, sabotam o seu sucesso. Entregam para a culpa. E aí, você tem mais uma culpa. Porque se eu não estou chegando onde é o meu propósito, então a culpa é minha, dobrado. Olha que terrível. Olha que terrível. Quando Caim caiu, você lembra da história de Caim e Abel? Quando Caim caiu, pecado, sua culpa a afastou de Deus. Ele foi embora, a vergonha pelo que ele fez. A pergunta que o Senhor fez e ele não conseguiu responder. Foi assim, o pecado fez. Mas Deus é especialista a dar às pessoas um novo começo. Olha aqui ele me dando um novo começo. Olha ele me dando várias vezes, vários começos. Está escrito em Salmos 32:1. Se você quiser ver se é o que eu tô dizendo. E aí a gente vai para a segunda coisa que você tá entregando a direção da sua vida. Se chama raiva. Algumas pessoas se apegam à raiva em vez de pedir perdão. Meu Deus! Quantas pessoas vivendo uma raiva em vez de liberar um perdão. Você pode. Eu acredito em você. Que a partir dessa aula, se alguém criou uma raiva em você, não, eu não tenho nada dentro de mim, eu vou te convidar a olhar para dentro de você. E aquilo que vinha à tona é aquilo que precisa ser alinhado. E se for raiva, perdoe. Perdoe. Pedir perdão, dividindo a dor, ela vive ali continuamente. A raiva é a dor que vive continuamente, sempre ali, batendo na porta do teu coração. Batendo na porta do teu coração. Não deixe, não. Muita coisa hoje, gente. Qualquer coisa, vai ali no YouTube, tem 3 pontinhos, se eu não me engano, onde você consegue acelerar o vídeo. Quando dirigidos pelo ressentimento, calam-se e interiorizam a raiva, enquanto outros se irritam e agridem outras pessoas. Se você tem um ressentimento relacionado à raiva, à ira, ou você se cala e se sente vítima, ou você, quando abre a boca, machuca quem quer que seja, pessoas, animais,
qualquer coisa, até objetos. É muito sério isso. É a raiva que tá dirigindo a sua vida? Pois se for, pare o carro agora e mande ela descer do carro. É assim. Reações nocivas e inúteis essa. O ofendido continua angustiado e com dor. Ai, gente. Eu tive uma dor no meu coração do ano passado pra cá, inexplicável. Viu passando? Inexplicável a dor. Uma dor que caminhava nessa parte do meu colo, que ficou parada por muito tempo no meu coração. E eu não era uma pessoa que tinha raiva de dizer para as pessoas, mas sim a raiva de calar-me e não me achar boa o bastante para fazer aquilo que eu sempre sonhei fazer. Aí isso acontece. Libere o perdão. Eu nem sei de quem eu tinha raiva, mas eu perdoei a mim mesmo. Eu me sentei numa cadeira, botei a outra Helena na minha frente e entreguei tudo, porque eu não preciso deixar alguém dirigindo a minha vida, que não seja eu mesmo. E aí, o ofendido continua angustiado com a dor do ressentimento. Está escrito aonde? Jó 5:2. Isso leva à morte. A morte aos poucos, pequenininha, assim bem profunda. Pensa que leva à morte? Está escrito lá. Terceiro ponto de que tá levando o teu carro, que é você. Medo. Gente, eu tive isso. Medo. Chocante. Experiências traumáticas, eu tive várias. Fui abandonada, rejeitada inúmeras vezes, em vários lugares. Abandonada pela mãe, abandonada pelo ex-marido, rejeitada no emprego, em várias coisas, na igreja, em vários momentos. Eu estou querendo brigar com o meu território chamado minha casa, onde tem uma rota de aviões nesse horário. Mas eu preciso gravar para amanhã. Então, assim, as experiências traumáticas e expectativas fantasiadas, crescidas em um lar extremamente... Eita, isso é muito forte para mim. Um lar extremamente severo. Eu vivia assim, eu apanhava, que ficava os hematomas. Eu não podia, eu não tinha condição de ir à escola. Quantas aulas eu perdi por a ira de outra pessoa sobre a minha pele, sobre o meu corpo, sobre as minhas emoções, sobre a minha mente, com julgamentos, com acusações, com palavras que definiam o que ela achava, não o que eu era. Muito difícil, muito. Ou mesmo de predisposição genética. Às vezes a gente tem medo que veio de herança, mas tá quebrado toda a herança genética do inimigo. Você tem a herança do Senhor. Você tem a herança de Deus, de Jesus Cristo. Não, essa herança não aceite, não queira. Manda sair agora do carro, da direção da sua vida. Pessoas dirigidas pelo medo perdem oportunidades por medo de correr risco. Quantas coisas já desisti? Quantas eu comecei com tantos entusiasmo e eu acreditava, eu imaginava e eu sonhava e no meio do caminho eu abandonava. Por medo de me arriscar, por medo de não dar certo, por medo de não ser aquilo que é o meu propósito, por achar que estava desobedecendo, por tantas coisas. Correr riscos é importante na vida. Lute contra o medo. Não deixa que o medo impeça de você viver o propósito de Deus sobre sua vida. Não faça isso. Meu Deus, é muito complicado. A gente deixa algo ficar na direção de nossa vida, sendo que temos poder de dizer, até aqui tu vai, daqui pra lá tu não vai mais não. É assim que funciona. Você tem que ser aquilo que Deus te chamou para ser. Contra isso, a arma é fé
e amor. É o amor. É a fé que bate o medo para correr, que bota, na verdade, o medo para correr. Quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. 1 João 4,18, você tem que ser aperfeiçoado no amor em Deus, que faz com que o medo, corra para bem longe de você. 4 pontos, vou acelerar porque tem muita coisa. Materialismo, desejo de adquirir, eu já tive isso. E o único objetivo na vida de algumas pessoas, tem algumas pessoas que o único objetivo delas é de ter, sabe, do consumo, de acumular, eu consegui, eu tenho. E aquele momento do consumo acaba quando você chega em casa. Quando você percebe que nada daquilo preenche o seu coração, você continua vivendo do lado do passageiro. Saia do lado do passageiro e tome a direção de sua vida. Porque senão você vai viver uma autossabotagem o tempo todo atrás de coisas. O tempo todo atrás de coisas novas. O tempo todo colocando valor nisso. O tempo todo, o tempo inteiro. Não é sobre posses, é sobre pessoas, é sobre ser. Isso que é importante. Vamos lá para nossa quinta? Aprovação. Vivi isso também. Vocês acreditam? Aprovação. Expectativas alheias que conhecem a sua vida. Elas conhecem você e criam expectativas sobre você. E aí, te jogam, te vomitam e você fica precisando de aprovação o tempo inteiro. Meu Deus, como é difícil. Como é difícil. Os pais, por pai e mãe, que nunca estão satisfeitos com o que você faz. Por pessoas como elas erram em pensar assim, em fazer assim. Não podemos servir 2 senhores. Não tem como servir 2 senhores. Mateus 6:34. É muito difícil. Não tem como mesmo. Como é forte. Eu fico pensando, como é que eu vou servir a 2 senhores? Eu vou desagradar um. Não tem como. Vou ter que desagradar um. Eu vou ter que dizer não pra alguém. Eu vou ter que não fazer aquilo pra fazer o que eu quero. Eu vou ter que dizer não quando precisar mesmo. E ó, se você tem dificuldade de dizer não, comece a dizer não a partir de agora. Pra pessoa que está dirigindo a sua vida. Você começa a dizer não pra pessoa que tomou o lugar que é seu. Esse lugar de aprovação. Temos outras coisas que influenciam a nossa vida. Como? Potencial não aproveitado. Eita, eu já tô vendo as ferramentas que você tem. Estresses desnecessários. Dando murro em ponta de faca. Tem coisa que você não muda. E nem tem como mudar, como o outro. Você muda primeiro e o outro vai olhar em você a mudança e vai querer mudar também. Você influencia no lugar que você tá. Você tem, sabe, a influência, a atmosfera que faz com que o ambiente se torne diferente. É você que tem. Você não é termômetro que só dá a temperatura. Você muda a temperatura. E uma vida não realizada, porque Deus te chamou para realizar. Ele não tá mandando aqui, ele não tá dizendo fazer de qualquer jeito, passar em cima do outro, mentir, enganar, ser falso. Não, ele não tá dizendo isso. Ele tá falando pra você ser uma realizadora, tá? Isso faz com que você deixe a direção do seu carro para outra pessoa. Sem um propósito, a vida é banal, mesquinha e inútil. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vamos ter 2 aulas bônus. Fica ligadinha aí que essas 2 aulas bônus vai ser um mini curso que eu vou dar depois que acabar esses 40 dias. E eu vou falar muito dessas coisas que ficam dirigindo a nossa vida.
e dar ferramentas como você se livrar delas de vez. Fica ligado que mais pra frente eu vou explicar como será essas 2 aulas bônus. Voltando aqui. A gente precisa do propósito, né? Tá aí. As vantagens de uma vida dirigida por propósito é que nós seremos preenchidos, nós seremos completos, nós seremos livres, nós seremos quem devemos ser, nós seremos nós mesmos, igual eu tô sendo aqui com você, Helena. Não tem como mais esconder, não tem mais isso, não, essas coisas não estão mais dirigindo a minha vida. Eu peguei a direção dela e eu vou tentar, com todo o meu esforço e com a vontade de Deus, tirar tudo o que o inimigo roubou. E olha, que não foi pouco não, porque eu tenho 36 anos. Então você que é mais novinha do que eu, aproveita agora para mandar, para você parar esse carro e mandar a bonita ou o bonito que tá tomando a direção no seu lugar. E aí nós temos umas vantagens por ter uma vida dirigida por propósito. Ai, eu amo essas vantagens. Escuta bem. Você foi feito para alcançar. Você foi feito para alcançar. Quando você vive e dirigida por propósito, você alcança. Você alcança. Quando tem sentido, suportamos quase tudo. Lutamos. Porque sabemos o porquê. E aí não vem o fracasso, vem a vitória. Ai, é tão importante. Vem a esperança, que é essencial para a vida. Mudanças maravilhosas acontecerão. Ai, ele sabe o plano e é um plano de bem, não é um plano de mal. Simplifica a vida. No propósito você avalia as ações. O que eu estou fazendo está alinhado com o meu propósito? Não é tudo que você faz, então você aprende a dizer não. Sem propósito, sem alicerce de fundamentos importantes para decisões. Dividir o tempo, você aprecia o tempo, você conquista o tempo, você vive no tempo certo, no time certo. Ai, é tão importante isso. Você empreende e você tem recursos. Ai, que coisa linda. Quem não conhece o seu propósito, exagera nas atividades, causa estresse, fadiga e conflitos desnecessários. E aí, outra coisa, outro benefício, estabelece prioridades. Você sabe até onde você pode ir porque há uma prioridade. Então, você não vai. Meu filho falou pra mim hoje o seguinte, chegou na parada de ônibus, que ele foi de ônibus, eu estou de folga hoje, e aí ele disse que ficou olhando pro saquinho de salgadinho que um homem tava vendendo na parada, e ele ficou pensando, se eu comprar, pode ser que não dê pra pagar a minha passagem. Prioridades. Ele escolheu pagar a passagem dele. Gente, e eu falei, pode deixar, filho, eu vou dar pra você. Olha que coisa linda. Rapaz de responsabilidade, né? Então, estabelecer prioridades, se conectar no que é importante. Ele se conectou com o que era importante, voltar para casa. Viu? Como é bom saber o seu propósito. Vida de impacto, vida que tem direção. E a outra coisa é a motivação, o entusiasmo. Meu Deus do céu, igual estou aqui com esses dias com você. Nada mais estimulante para a vida, nada mais apreciador, maravilhoso que um propósito conhecido para você ser grandioso nele. Ai, gente, não tem coisa melhor. Toca os tambores, bate palma, porque não tem coisa melhor. Esses são os benefícios que você vai ter, sendo quem você é. Tirando quem está na direção do carro. Sendo que quem tem que estar na direção é você, o seu propósito. Ei, você entendeu o que eu disse? Volta lá e ouve de novo os benefícios. E são inúmeros. São inúmeros. Olha, esperança, simplicidade da vida, prioridades, motivação. São inúmeros. Em vez de ser amontoando constante
e egoísta, cheio de ressentimento, de lamentação, sempre reclamando que o mundo, não, mas é porque o mundo, ei, não é o mundo, é você. O mundo foi feito para nós apreciarmos, é para nós. Eu falei isso no segundo dia de aula, e se você não tá lembrando, não ouviu ainda, vai lá no segundo dia de aula que você vai ver eu falando sobre isso. O mundo foi feito para nós, porque ele nos amou tanto que nos deu o mundo, criou o mundo para nós. Ai, o mundo é para nós usarmos ele para o nosso propósito. Saber tudo isso irá prepará-lo para a eternidade, onde nós temos que ir, onde é o nosso destino. Não falei para você na primeira aula que o nosso destino é muito maravilhoso do que o caminho, do que o início, na verdade, e o caminho a gente precisa apreciar? É desse jeito. Porque querem deixar um legado às pessoas. Mas o que a gente precisa se preocupar mesmo é com o que Deus diz. É o que Ele nos diz. E nós temos que se preocupar se nós estamos construindo um legado eterno, não terreno. É sobre Ele. Sobre eu e Ele. Não é sobre eu, ele, fulano, não. É sobre eu e ele. Como é que tá seu relacionamento entre você e ele? Entre ele e você? Porque sem esse relacionamento não tem propósito. Você chegará diante de Deus e ele fará uma auditoria sobre você. Eita, você vai ser auditado. E aí? O que vai aparecer lá? Quais serão os dados, os indicadores? Falando, ei. E olha assim, olha só, que isso está escrito lá em Romanos 14:10. Está escrito. Quais os indicadores? Ele vem e testa, mas ele quer que que nós passamos. Por isso que ele deixou a revelação. Agora, é só responder, porque ele deixou 2 perguntas. Ele fará você. Ele vai dizer assim, Deus vai fazer a você assim. O que você fez com o meu filho Jesus Cristo? Ele vai perguntar. O que você fez? Eu dei ele para você, para morrer na cruz. O que você fez? Tá lá em João 14:6. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí, você foi para esse caminho? Ele vai te perguntar. Segundo, o que você fez com o que eu lhe dei? Eita! Deixou aquelas pessoinhas, aquelas situações dirigir a sua vida? Ou você mandou ela sair de dentro do seu carro e começou a dirigir e fez aquilo que Deus te chamou para fazer? Gente, ele vai perguntar. O que você fez na sua vida? Dádiva, talentos, oportunidades, energia, relacionamentos, recursos. O que tu fez com tudo isso? E o objetivo desse processo? Primeiro, determinar onde você vai passar a eternidade. Segundo, determinará o que você fará na eternidade. Propósito, caminho de paz. E no meio, eu coloquei assim, que no caminho, a luz. Você não vai no caminho na escuridão. Você vai com luz no caminho. Eu quero ser luz na sua vida. Em Isaías 26:3, fala. Na opinião da minha família, olha aí a pergunta de hoje. Na opinião da minha família e dos meus amigos, o que dirige a minha vida? Pergunta para eles. Ei, fulano. Ei, Beltrano. Ei, o que tu acha que tá dirigindo a minha vida? Porque eles vão ver coisas que você não tá vendo. Manda perguntar pra mim se você é íntima minha, se a gente tem uma intimidade. Eu vou te responder. Manda pra mim também. E, em geral, eu desejo que seja o quê? Aí você vai escrever. Esse é o exercício de hoje. E a palavra Isaías 26:3. Gente, foi poderosa essa aula. Eu tô correndo pra não ficar tão extenso. Eu quero você aqui prestando atenção. Eu quero você aqui comigo. Ei, vem cá, fica aqui comigo. Quem é que tá dirigindo esse carro, hein?
Quem é que tá dirigindo esse carro? Quem é? Conta pra mim, quem é que está dirigindo o carro da sua vida? E por que você entregou? Eu quero que você faça um minuto de silêncio. O silêncio é tão importante nessas horas e eu quero que você feche os seus olhos agora. Eu quero que você imagine dentro de você o que foi que aconteceu. Que situação que lhe fez você entregar a direção de toda uma vida e não viver aquilo que ele preparou para você, porque ele vai vir te perguntar, ele vai te auditar, ele vai te fazer essas perguntas e ele vai querer saber. E antes que isso aconteça, Deus está te dando uma chance de você mudar esse caminho, essa história, essa trajetória e dirigir esse carro. Dirigir com propósito para a chegada maravilhosa, graciosa, que é a eternidade. Ei, vamos pro quarto dia? Tem grandes coisas para nós. Isso aqui é só o começo do que há de vir. Beijo. Você é muito importante para Deus.